Os trens de alta velocidade transformaram o transporte no mundo todo e o leste asiático está na vanguarda dessa revolução. Já falamos sobre os sistemas de trens de alta velocidade na China, Coreia do Sul e Japão. Agora é hora de voltarmos nossa atenção para o sistema de trem de alta velocidade de Taiwan, que remodelou as viagens pela ilha, tornando-as mais rápidas, eficientes e incrivelmente convenientes para milhões de passageiros. Ao explorarmos esse tema, vamos deixar de lado os debates políticos para focar no que realmente importa: o impacto notável e o sucesso do sistema de trem de alta velocidade de Taiwan. Mas quão bem-sucedido ele tem sido? Vamos mergulhar nos números e ver as estatísticas impressionantes que destacam seu impacto no transporte de passageiros. Como você pode ver na tela, durante 2023, o sistema de trem de alta velocidade de Taiwan transportou mais de 70 milhões de passageiros. Isso equivale a aproximadamente 200 mil passageiros por dia, atendidos por 151 trens diários. Notavelmente, o sistema manteve uma taxa de pontualidade superior a 99% ao longo de seus anos de operação, com atrasos de no máximo 5 minutos na viagem de 350 quilômetros, com tempo de percurso de apenas 1 hora e 45 minutos. Mas antes de mergulharmos mais fundo no sucesso atual, vamos voltar ao início e contar a história desse sistema. Um sistema que, apesar do sucesso aparente, enfrentou seus próprios desafios únicos. Embora o trem-bala de Taiwan tenha começado a operar oficialmente em 2007, a ideia de criar uma nova linha de alta velocidade remonta à década de 1970, durante um período de rápido crescimento econômico conhecido como o Milagre de Taiwan. Esse boom econômico levou a uma grave congestão nas rodovias, no sistema ferroviário convencional e no tráfego aéreo ao longo do corredor de transporte ocidental, ameaçando desacelerar o desenvolvimento da região. Em resposta, o governo taiwanês iniciou um estudo de viabilidade para a construção do trem-bala em 1987, que foi concluído em 1990. O estudo revelou que uma linha de trem-bala seria a solução mais eficaz, oferecendo a maior capacidade de transporte, menor uso de terra, economia significativa de energia e poluição mínima. No início da década de 1990, o governo aprovou um plano para avançar com o projeto, selecionando uma rota que atravessaria a parte oeste da ilha. Essa linha de 350 quilômetros, indo de Nangang até Zuoying, atenderia quase 90% da população de Taiwan, que é de quase 20 milhões de pessoas. Em novembro de 1994, Taiwan aprovou uma legislação para incentivar o financiamento privado de projetos de infraestrutura, o que incluía o projeto do trem de alta velocidade. Como resultado, em outubro de 1996, o governo lançou uma licitação para o projeto sob o esquema de construir, operar e transferir, BOT. O processo de licitação contou com 2 grandes concorrentes, o consórcio HSR de Taiwan e o consórcio HSR Tsinghua. O consórcio HSR de Taiwan propôs o uso da tecnologia Eurotrain, um consórcio entre a Alstom, fabricante do TGV francês, e a Siemens, produtora do ICE alemão. Por outro lado, a proposta do consórcio HSR Tsinghua foi baseada na tecnologia japonesa Shinkansen, fornecida pelo consórcio Shinkansen de Taiwan, uma joint venture de empresas japonesas. Em setembro de 1997, o consórcio HSR de Taiwan apresentou a proposta mais baixa e prometeu concluir o projeto sem custo líquido para o governo, sendo assim selecionado como o licitante preferencial. O grupo foi formalmente estabelecido como a Corporação HSR de Taiwan em maio de 1998, e o acordo BOT, por um período de 35 anos, foi assinado com o governo em julho de 1998. No entanto, o projeto enfrentou controvérsias durante a seleção do material rodante em 1999, já que a corporação HSR de Taiwan teve dificuldades para garantir financiamento. O governo japonês viu uma nova oportunidade nessa situação e ofereceu empréstimos favoráveis à corporação HSR de Taiwan
com a condição de que escolhessem a tecnologia Shinkansen, apesar dos esforços da Eurotrem para igualar a oferta financeira. E após o desastre do trem Ashad, a corporação HSR de Taiwan acabou escolhendo a mais nova série 700 do Shinkansen como o material rodante preferido em dezembro de 1999. É importante notar que a corporação HSR de Taiwan manteve seu compromisso com as especificações europeias, o que significava que os trens Shinkansen precisavam ser especialmente projetados e encomendados de acordo com esses padrões. A Eurotrem não aceitou essa decisão facilmente e entrou com uma ação pedindo 800 milhões de dólares em indenização. Após um longo processo de arbitragem, a corporação HSR de Taiwan concordou em pagar 89 milhões de dólares em compensação à Eurotrem em 2004. A construção da linha de trem-bala de Taiwan começou em maio de 1999, projetada para velocidades de até 350 km por hora. Quase toda a rota de 350 quilômetros é construída sobre trilhos sem lastro, com apenas um curto trecho de 3 quilômetros como exceção. A linha ferroviária é eletrificada com um sistema de 25 kV a 60 Hz em corrente alternada, e os sistemas de sinalização e controle de trens são configurados para a operação bidirecional de acordo com as especificações europeias. Considerando que Taiwan é frequentemente atingida por desastres naturais, como tufões, terremotos, chuvas intensas, inundações e deslizamentos de terra, uma prioridade máxima no projeto do sistema de trem-bala de Taiwan foi garantir a segurança dos passageiros e a capacidade de responder de forma eficaz a emergências, especialmente terremotos. Para enfrentar esses desafios, a corporação do trem-bala de Taiwan implementou o Sistema de Alerta de Desastres, DBS, uma rede de sensores instalada ao longo da rota ferroviária. Esse sistema foi projetado para detectar eventos inesperados, incluindo terremotos, ventos fortes, chuvas intensas, inundações, deslizamentos de terra e invasões. Quando um evento desse tipo é detectado, o DWS imediatamente envia sinais para o Centro de Controle de Operações, que então ativa medidas de contingência. Para garantir a segurança dos passageiros e dos trens, essas medidas podem incluir a desaceleração ou a parada dos trens na área afetada. Desde sua introdução em 2007, o DWS provou ser altamente eficaz. Por exemplo, em 4 de março de 2010, um terremoto de magnitude 6,4 atingiu o sul de Taiwan, com seu epicentro a apenas 17 quilômetros de Kaohsiung. Apesar do terremoto ter causado o descarrilamento leve de um trem em Tainan e a paralisação temporária de outros 6, não houve vítimas nem danos significativos. Uma parte significativa da linha, cerca de 251 quilômetros ou 73%, é elevada sobre viadutos. O mais notável deles é o viaduto Changhua-Kaohsiung, que se estende por 157 quilômetros e era a segunda ponte mais longa do mundo em 2017. Esses viadutos são projetados para serem resistentes a terremotos, permitindo que os trens parem com segurança durante eventos sísmicos e garantindo que qualquer dano seja reparável. As pontes construídas sobre falhas conhecidas são projetadas para suportar movimentos das falhas sem danos catastróficos. Além disso, cerca de 61 quilômetros, ou 18% da linha, passam por túneis, incluindo o trecho Trupo de 14 quilômetros em Taipei, e outros 48 túneis com um comprimento total de 46,3 quilômetros. Ao longo do trajeto, a rota inclui 12 estações, com a maioria das estações intermediárias localizadas fora das cidades que atendem. No entanto, várias opções de transferência, como ônibus circulares gratuitos, trens convencionais e sistemas de metrô, foram estabelecidas para garantir conexões de transporte integradas. As principais obras de engenharia civil foram concluídas em 2004 e a primeira entrega dos trens Shinkansen 700T ocorreu logo em seguida.
Esses trens são baseados principalmente na série 700 Shinkansen, que atualmente opera na linha Sanyo Shinkansen e anteriormente operava na linha Tokaido Shinkansen, no Japão, com o T se referindo a Taiwan. Mas como destacamos, o Shinkansen 700T teve que ser especialmente projetado para atender às especificações europeias adotadas pela Taiwan HSR Corporation. Devido a esses rigorosos requisitos, os trens receberam mais recursos de segurança do que seus equivalentes japoneses. O sistema digital de controle automático de trens, aprimorado com controle de cruzeiro, controle de parada em estação e dispositivo de vigilância do maquinista, foi implementado no Shinkansen 700T. Esse sistema foi derivado daquele do Shinkansen Série 800. Os truques foram equipados com um sistema de detecção de instabilidade e pantógrafos, com um sistema que abaixa automaticamente o pantógrafo traseiro se detectar uma falha no pantógrafo dianteiro. Os trens foram construídos com elementos de absorção de choque para proteção em colisões de baixa velocidade e foram equipados com freio de estacionamento. Além disso, os túneis ao longo da linha foram construídos de acordo com os padrões europeus, com diâmetros maiores do que os do Japão. O nariz dos trens foi otimizado aerodinamicamente para essas diferentes seções transversais de túneis, resultando em um nariz mais curto, com 8 metros de comprimento. O nariz mais curto, sem janela deslizante e porta extra para o maquinista, deu mais espaço aos passageiros. A velocidade máxima de serviço dos trens foi aumentada dos originais 285 km por hora, que era a velocidade da série Shinkansen 700 para uma velocidade de 300 km por hora, para a operação em Taiwan. Os 12 carros de um trem 700T são agrupados em 3 unidades de tração, cada uma com 3 carros motorizados e um reboque, totalizando um comprimento de 304 metros e acomodando até 989 passageiros. Os testes na linha de alta velocidade começaram em janeiro de 2005, no trecho Tainan-Kaohsiung. Durante esses testes, um recorde nacional de velocidade de 315 km por hora foi alcançado em outubro do mesmo ano. Todos os 30 trens foram entregues a Taiwan até 2006 e a operação comercial do 700T começou em 5 de janeiro de 2007, com uma velocidade máxima operacional de 300 km por hora. A construção do sistema de trem de alta velocidade de Taiwan foi inicialmente estimada em cerca de 15 bilhões de dólares americanos na época. No entanto, devido a vários atrasos, mudanças tecnológicas e despesas imprevistas, o custo final subiu para cerca de 18 bilhões de dólares americanos. Esse valor inclui os custos de construção da infraestrutura, das estações e da aquisição dos trens. Apesar de atingir seu passageiro de número 10 milhões, apenas 265 dias após o início das operações e manter uma taxa de pontualidade superior a 99%, a Corporação de Trem de Alta Velocidade de Taiwan enfrentou desafios financeiros significativos. As previsões de tráfego foram muito otimistas na licitação, e a empresa precisava de mais de 140 mil passageiros diários para alcançar o equilíbrio. No entanto, nos primeiros anos, a média era de apenas cerca de 87 mil passageiros por dia. Esse déficit, combinado com altos encargos de depreciação e custos de juros, levou a Taiwan HSR Corporation a acumular uma dívida substancial, sem entrar muito a fundo nas regras contábeis. A pressão financeira foi em grande parte devido ao método de depreciação utilizado nesse esquema BOT, que colocou um grande peso sobre as finanças da Taiwan HSR Corporation. O período de depreciação foi definido para refletir a duração da concessão BOT, em vez da vida útil muito mais longa da infraestrutura. Isso levou a uma contabilização pesada dos custos fixos para ativos como material rodante e infraestrutura, impactando significativamente os custos operacionais totais. Só no terceiro ano de operação, a empresa conseguiu obter uma receita operacional, e foram necessários 5 anos para gerar um lucro líquido modesto.
Apesar dessas dificuldades financeiras, a THSRC continuou crescendo operacionalmente e teve um impacto significativo na economia de Taiwan e na vida de seu povo. Reconhecendo a importância do sistema, o governo taiwanês decidiu intervir e fornecer um resgate, injetando 951 milhões de dólares em fundos públicos. Após reduzir o capital da operadora em 60%, esse plano de melhoria financeira aumentou a participação do governo de cerca de 37% para 64%. Além disso, o governo estendeu a concessão ferroviária de 35 para 70 anos e encerrou-lhe o modelo de negócios de construir, operar, transferir da empresa. Mesmo após resgatar a Taiwan HSR Corporation, o governo continuou comprometido em expandir e desenvolver o sistema. Em 2016, a linha foi estendida em 9 quilômetros até Nangang, aumentando ainda mais a conectividade. Então, em 2020, o governo aprovou uma extensão ao norte de Taipei até Yilan, que reduzirá o tempo de viagem para apenas 13 minutos. Essa extensão de 564 quilômetros deve estar operacional até 2030. Além disso, em 2023, o governo aprovou uma extensão de 609 quilômetros ao sul em direção a Pingtong, com conclusão e inauguração previstas para 2029. Se você gostou desse mergulho profundo no TAV de Taiwan, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e juntar-se à nossa crescente comunidade de entusiastas ferroviários. Além disso, considere tornar-se um membro ou apoiar-nos no Patreon. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias fascinantes da indústria ferroviária para você. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.